Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Temos mais uma oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor através da internet. Nós sabemos que isso não satisfaz a nossa vontade de estarmos em comunhão com os irmãos, estarmos presentes uns com os outros, mas a palavra de Deus, ela nos dá o alento, ela nos dá esperança, ela nos dá conforto de que nós estamos no caminho correto, de que nós estamos sendo provados pela permissão de Deus. É na palavra do Senhor que nós conseguimos sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que nós temos que continuar firmes, continuar com o Espírito Santo nos dando consolo, nos confortando, para que a igreja continue firme aqui na face da terra. Estamos incomodados? Sim, isso é normal do povo de Deus. O pior é se não estivéssemos incomodados com essa situação. Se já estivéssemos conformados, sem estar no templo, sem estar nos cultos. Não, nós não estamos conformados. Nós queremos, nós estamos pedindo a Deus que nos dê essa oportunidade novamente. Mas enquanto esse dia não chega, a palavra de Deus deve ser propagada e pelo meio seguro, porque também o contato uns com os outros pode dar o sentido de contaminação, pode efetuar uma contaminação também. Então nós temos que estar firmados no Senhor e tentando nos prevenir com todas as situações de nossa vida. O estudo de hoje é a justificação pela fé. Está em Romanos 5, o nosso texto base, mas também nós temos outros textos da Bíblia que podem justificar, né, essa verdade que nós temos, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, Romanos 5, ele vai nos falar sobre a justificação pela fé. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que na tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ser justificado pela fé é algo que somente aqueles que forem alcançados por Jesus Cristo experimentarão esse sentimento. Porque o homem, ele estava morto nos seus delitos e pecados. O pecado, ele entrou no mundo para trazer a morte, para trazer a destruição, para trazer as doenças, para trazer a violência, para trazer muitas coisas que o homem tem experimentado nos dias de hoje. Então o pecado, ele vai aniquilar qualquer intenção do homem em conseguir ser salvo pelas suas próprias forças. O pecado vai derrubar qualquer intenção do homem de se reestruturar na vida espiritual. O pecado, ele vai causar no homem uma fraqueza tamanha que ele não vai conseguir, pelas suas próprias forças, se achegar até Deus. Então a intenção do homem de tentar voltar-se para Deus, tentar voltar à sua comunicação com o Supremo Criador, foi derrotada ali
no pecado. Mas Deus, pela sua suficiente graça, pela sua soberania, Ele vai ter um plano na vida do seu povo. Ele vai ter um plano, uma obra redentora na vida da igreja. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos por Deus. Então a justificação pela fé, ela vai nos mostrar que o homem não é salvo pelas obras. O homem não é justificado pelas obras, ou seja, ele não se torna justo pelas obras que ele faz. Aqui em Romanos 5, Paulo tinha acabado de falar com os crentes em Roma sobre Abraão. No capítulo 4 ele vai falar sobre Abraão. Paulo tinha a dura lição aqui de vida, ele tinha a dura experiência e a dura missão de explicar a justificação pela fé, tanto para os judeus, a quem foi dado a lei, quanto também para os gentios que conheceram o evangelho depois. Então Paulo tinha que unir seus conhecimentos, unir a sua experiência a Cristo e tentar explicar para aqueles que estavam ali ouvindo a sua pregação, ouvindo a sua mensagem, lendo a sua carta. Então ele vai dizer que Abraão, vai dizer em Romanos 4, ele vai dizer que Abraão, ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele nem conhecia Cristo, mas ele foi justificado pela fé. Ele foi justificado por aceitar o desafio de Deus de sair da sua terra, da sua parentela. Então, Abraão foi justificado por obras, mas essas obras ele conseguiu fazer porque no seu coração foi colocado a fé. E nós sabemos que a fé sem obras, ela se torna morta. Mas para que haja obras verdadeiras, é preciso que tenha fé em primeiro lugar. Então nós somos justificados pela fé, porque Deus colocou em nós, Ele imputou em nós, colocou em nossos corações o desejo de acreditar, o desejo de servir, o desejo de caminhar juntamente com Cristo. Então ele vai dizer aqui, em Romanos 5, a partir do verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados mediante a fé que nos alcançou, porque o pecado, ele trouxe a nós a cegueira espiritual. O pecado trouxe ao homem um sentido que ele não consegue encontrar o caminho necessário para a salvação. Mas Deus, pela sua graça, ele vai dizer aqui, nos alcançou, nos justificou. Então nós somos justificados. O que quer dizer essa palavra? Nos tornou justo, nos tornou justificados nele. Então, mediante a fé, somos justificados, assim temos paz com Deus. Por que é tão importante a justificação pela fé? Porque ela nos traz paz com Deus. Nós sabemos que o pecado trouxe a ira de Deus sobre o mundo. A ira de Deus estava sobre todas as criaturas. Mas a justificação pela fé nos traz paz com Deus novamente. Nos faz sentir que somos salvos por Cristo Jesus. Então Cristo vem para morrer pelos nossos pecados, ele vai aplacar a ira de Deus sobre ele, a morte que nós merecíamos vai cair sobre Jesus, e todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, para crer, a fé vai precisar
estar em nossos corações. Então temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação pela fé é o meio pelo qual Jesus veio ao mundo morrer pelos nossos pecados, para que nós tenhamos paz com Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo terá paz com Deus. E ele continua no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então Jesus Cristo é aquele por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Essa graça que significa um favor imerecido. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos ser destruídos, nós merecíamos ser aniquilados por causa do pecado. Então Jesus Cristo vem e pela fé que nós temos nele, a esta graça na qual estamos firmes, nós confiamos que estamos salvos, nós confiamos que somos justificados. E vai continuar e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então nós temos a esperança da glória de Deus, nós temos a esperança da glória eterna, nós temos a esperança da salvação em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados pela fé. Somente o povo de Deus, somente os eleitos de Deus, somente aqueles que são salvos por Deus é que têm essa certeza em suas vidas. E ele vai continuar dizendo, e não somente isto, vai dizer no verso 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, aquele que é justificado pela fé, ele vai ter o sentimento que ele também se gloria nas tribulações. Ele se gloria nas provações. Ele se gloria por estar passando algumas dificuldades aqui na terra, porque ele está no caminho certo. Ele está dando frutos. Né? Ninguém é perseguido à toa nessa vida. Então Jesus Cristo, ele veio também, ele foi perseguido e ele afirmou isso aos seus discípulos, afirmou isso a nós. Eu fui perseguido, eu sofri e vocês também sofrerão. No mundo tereis aflições. Então a perseguição, ela também traz um sentimento na nossa vida de que somos justificados pela fé. Nós não desistimos, nós continuamos firmes. Então, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então é interessante nós pensarmos nisso. A justificação pela fé, ela produz em nós um sentimento de que a tribulação vai nos fortalecer a ponto de fortalecer a nossa esperança, de não desistirmos, de continuarmos, porque a missão está conosco. A igreja agora está responsável por levar o nome de Cristo a toda criatura. Então, a Jesus Cristo veio ao mundo e ele se despediu, dizendo para que nós possamos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele também vai derramar sobre nós o Espírito Santo, para que pudesse estar conosco até a consumação dos séculos. E no mundo nós teremos aflições, mas essas aflições, essas tribulações, estão produzindo em nós a esperança. E ele vai continuar no verso 4. Produzindo também, a perseverança, e a perseverança, experiência. Então nós não podemos jogar fora a experiência que nós temos de vida. Nós não podemos deixar passar em branco os momentos de tribulações que nós temos. Porque todos esses acontecimentos
vão trazer uma esperança e resultar numa experiência. Então, quero trazer à memória aquilo que me traz o quê? Esperança. E quando nós acumulamos essa memória, quando nós acumulamos essa esperança, nós temos a certeza de que a experiência vai nos trazer também o sentimento de que nós estamos justificados pela fé. E ele vai continuar dizendo, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, essa esperança que ele está dizendo aqui, não é a esperança que o mundo tem. Não é a esperança que muitas vezes algumas falsas religiões têm, achando que tudo vai melhorar, achando que a nossa vitória vai ser aqui na face da terra, achando que a vitória do povo de Deus será aqui, nós vamos conquistar um mundo melhor, e nós vamos melhorar de vida, e nós não vamos ser mais perseguidos, e que a igreja ela não vai sofrer mais tribulações. Olha a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se aquelas pessoas que esperavam tanto que a igreja ia melhorar, esperavam tanto que nós passaríamos por dias melhores, hoje podem estar decepcionadas, porque a igreja hoje está passando por tribulações, ela está tendo experiência de vida nessas tribulações, mas ao mesmo tempo está aumentando a sua esperança de que Cristo está voltando. E essa esperança não confunde, ela não causa incerteza na vida do crente, ela não causa dúvidas na vida daquele que é escolhido por Deus. Ele vai sempre perseverar, ele vai sempre ter essa esperança, porque essa esperança, ele vai dizer aqui, foi derramada em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nos deu a esperança através do Espírito Santo que foi derramado em nosso coração e assim que nos foi outorgado. Então a justificação pela fé é algo maravilhoso que aconteceu na vida da igreja. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né? O que estamos fazendo para Deus? Né? O que nós estamos fazendo na obra do Senhor? Se nós precisássemos de obras para sermos salvos, imagine agora que ninguém pode sair nem sequer da sua casa. Muitos estão com medo. Imagine agora que está difícil até fazer o bem ao próximo. O bem melhor que nós podemos fazer é nos isolar. Mas imagina só aquelas pessoas que sempre tiveram esperança de fazer algo para se sentir bem, de fazer obras para se sentir bem. Essas pessoas podem estar até decepcionadas neste momento. Então, a justificação pela fé, ela nos traz a esperança de que mesmo quando nós não conseguimos fazer nada, mesmo quando nós estamos impedidos de fazer alguma coisa, nós temos a certeza e a esperança no Espírito Santo que está em nossos corações. Então a justificação pela fé, ela é a certeza da vida dos eleitos de Deus. É algo que você não vai conseguir convencer alguém que não tem o Espírito Santo nos seus corações. É algo que você não vai conseguir converter as pessoas. É algo que você não vai conseguir dar certeza às pessoas que não têm o Espírito Santo nas suas vidas. Então você pode sentir, você pode ter a certeza, você pode ter a confiança, você pode ter a esperança. Mas se a pessoa a quem você está levando a palavra não tiver a presença do Espírito Santo nela,
ela jamais entenderá a justificação pela fé. Então nós temos que ter a certeza de que mesmo a igreja impedida de fazer muitas coisas, nós temos a certeza e a esperança de que somos salvos. Esse é o melhor remédio para nos tranquilizar nos dias de hoje. Se Jesus voltar, nós somos as pessoas que subirão com Ele. Nós temos a esperança que vamos subir com Ele. Não precisamos fazer mais nada daqui para frente, porque Jesus já fez tudo por nós. Basta crermos, basta sermos pessoas que continuam exercitando a sua fé. E quando nós voltarmos a fazer as coisas ao próximo, a fazer as obras, a fazer muitas coisas que a igreja ainda tem que fazer, essa fé estará viva em nossos corações. Que Deus nos abençoe e Deus continue fortalecendo a nossa vida. Nós somos justificados pela fé através da graça de Jesus Cristo em nossa vida. A graça que foi um favor imerecido, mas nós hoje somos salvos por ela e temos que estar firmes no Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor um dia nos alcançou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida através da morte ali na cruz. O Senhor nos justificou, colocando em nós a fé nos corações, e pela graça somos salvos, ó Pai, mediante essa fé. Que nós possamos ter a certeza, ó Pai, que mesmo diante do impedimento de fazer algo ao próximo, de às vezes sair nas ruas para pregar, de sair nas casas para pregar, nós temos a certeza, ó Pai, que estamos salvos por Jesus Cristo. Nós não podemos ter o sentimento, ó Pai, de que somos salvos pelas obras, porque a igreja, ó Pai, ela se tornou salva, ela se tornou justificada através da graça que foi um favor imerecido. Temos que continuar, ó Pai, firmados nessa fé, para que quando tivermos a oportunidade novamente de fazermos as obras, de estarmos trabalhando, de estarmos, ó Pai, novamente com todo o empenho na jornada em que nós estamos, novamente, ó Pai, nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco. Fortaleça a tua igreja, fortaleça, ó Pai, a cada um que está nos ouvindo neste momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa vida. As tribulações vão produzir esperança, que nos vai trazer experiência, que nos vai dar a esperança na vida eterna em Cristo Jesus. Você foi justificado por Deus. Não se entristeça, não deixe sua vida espiritual ser consumida por esses dias maus, mas tenha certeza de que Jesus Cristo está conosco sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.